Como a pintura me ajuda nos processos de cura emocional. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês como a arte me salva, como a pintura me salva sempre que eu tô nesse processo, né, de criação. Quando eu comecei a pintar, eu lembro que foi uma experiência bem diferente. E meu irmão, ele comprou uma tela pequenininha com guache para minha sobrinha. E na hora que eu vi aquilo, eu fiquei, uau, meu Deus, eu queria muito isso. Tipo assim, eu sempre admirei muita tela, assim, muita pintura de alguns outros artistas visionários, né, na internet. E quando eu vi aquela tela dele pessoalmente, eu falei, uau, era isso aqui que eu queria. Eu tava sentindo esse chamado, mas só que eu não tinha parado pra me ver pintando, sabe? E quando eu vi, eu falei, meu, eu vou começar a pintar. Eu pintei a primeira tela e eu vi o quanto aquilo me fez bem, sabe? Eu vi o quanto tá ali focada em trazer uma arte para a tela me fez bem. E foi na época que eu estava começando a estudar, eu estava me aprofundando na espiritualidade. Quando eu comecei a entender as questões de PNL, né, que é programação neurolinguística, quando eu entendi sobre algumas coisas sobre reprogramação mental e tudo mais, eu pensei, caramba, né? A pintura, né? A arte em si, a tatuagem, tudo aquilo que a gente coloca um foco, o seu inconsciente ele tá aberto, né? Seu subconsciente está aberto para informações que você pode colocar ali, porque você baixa a sua frequência, né? Quando você está focado em alguma coisa, você baixa a sua energia e o subconsciente fica aberto para você conseguir colocar informações lá dentro para que essas informações elas possam é como se você fosse reprogramar o seu driver mental, sabe? Quando você coloca informações ali boas para você, isso te dá outra energia para você começar a agir diferente, né? Isso é uma dica para várias coisas que você pode pegar aqui, né? Reprogramar sua mente para atrair dinheiro, reprogramar sua mente para curar traumas, reprogramar sua mente para várias coisas. Isso a hipnose faz, né? Enfim. E quando eu percebi que a pintura ela podia me trazer essa paz assim e reprogramar minha mente, foi quando eu comecei a usar a pintura para ressignificar os meus processos pessoais, porque a gente sabe que todas as coisas que a gente vive, nem todas são fáceis assim de superar, né? Principalmente se for relacionamento, que é uma coisa que mexe com o nosso emocional de forma muito intensa, muito profunda, né? Se você consegue ressignificar isso mais fácil, né? Você se cura mais rápido, né? Então, essa coisa que as pessoas falam de que, ah, não, eu preciso ficar um tempão sozinho me curando, parece que essa cura é eterna, como assim? Você é um ser humano, você tem que viver, você vive experiências e vamos embora, né? Próximo, próximo, não vamos perder tempo com o sofrimento. Quando a gente vai entendendo um pouco mais sobre essa questão de reprogramação mental, a gente entende que, meu, eu posso colocar qualquer informação dentro de mim que vai ressignificar isso de uma forma mais intensa para que eu me cure mais rápido. Primeiro, por que a pintura, né? Porque assim, a tatuagem é uma coisa que a gente tá ali com uma outra pessoa que a gente tem que ter essa responsabilidade pela outra vida, né? Pela pele da outra pessoa. A pintura, né, o desenho em papel, é você com seus processos, né, no seu tempo, do seu jeito, com as suas tintas, com as suas coisas. Então você não precisa ter essa não tem esse peso da responsabilidade, né, e nem a pressa de nada, porque é no seu tempo. Quando você faz uma coisa que você gosta, né, desenho, pintura, e você intenciona uma cura, né, isso acontece muito mais rápido. E quando eu comecei a pintar entendendo isso, eu lembro que eu estava passando por alguns processos assim, eu estava passando pelo processo da empresa mesmo, assim, de montar o estúdio, de atrair clientes, de querer crescer, era uma questão mais financeira, né? Então eu lembro que com o foco que eu estava ali fazendo as coisas, eu estava me divertindo, né? Essa energia já é uma energia boa que você atrai coisas e tudo mais. Curtir o processo ajuda muito a gente a conquistar as coisas mais rápido, né? Quando você fica ali focado em querer as coisas logo para ter logo, mas você não presta atenção nesses detalhes, na construção, o seu olhar fica muito diferente para tudo e você sente diferente, né? Ou você sente um peso de estar vivendo aquilo, né? Você quer só tá no futuro, tá no futuro, tá no futuro, você não tá curtindo ali, parece que o seu futuro ele nunca chega. Quando você realmente respeita o tempo passando, você curte que você tá aqui, com o que você tem, com o pouco que você tem, você já se orgulha disso, as coisas elas parecem que acontecem muito mais rápido, né? Você atrai mais rápido clientes, situações, doação de coisas. Nossa, eu ganhei tanta coisa, gente, nessa caminhada que eu não sei dizer, sabe? É o universo mesmo que traz tudo aquilo que você precisa no tempo certo,
né, e sem você ficar choramingando, sabe, de: "Ai, eu não tenho, tá acabando, não sei o que lá". Você pode até chegar nesse nível, mas quando você solta, né, de você se vai se divertir, o universo traz muita coisa, ele não desampara a gente, né. Tem que ter essa fé de confiar que o universo ele sempre tá com a gente. Deus sabe das coisas que a gente precisa, né, e no tempo que a gente precisa também, isso é uma coisa muito incrível, assim, que eu já vivenciei. Então, quando eu entendi que esse foco, eu tô com o meu subconsciente ali aberto, eu posso reprogramar o que eu quiser, então, a partir do momento que você está vivendo ali uma crise financeira, vou dar um exemplo, você está vivendo uma crise financeira, "Ah, mano, eu vou pintar para me distrair". Faça uma tela que simbolize a questão financeira para você, né, o que que significa um sucesso financeiro para você, o que você quer receber de energia. Vai pintando essa tela com essa intenção do dinheiro, de atrair dinheiro. Vai mentalizando dentro de você: "Eu tenho muito dinheiro, eu conquisto as coisas com muita facilidade, eu atraio clientes com total facilidade, eu sou uma pessoa muito próspera, eu prospero cada dia mais". Quando a gente vai intencionando essas coisas, enquanto a gente tá naquele foco ali, gente, as coisas começam a andar. Usar a pintura pra gente reprogramar nossa mente foi a melhor coisa, assim, que eu fiz na minha vida. Porque todos os processos que inclusive foram muito difíceis pra mim de superar, questão de relacionamento, questão do meu puerpério também foi uma outra tela que eu fiz, toda a intenção que eu tinha na minha cabeça de passar por isso, eu sabia que eu ia passar, então a intenção era no futuro de que tá tudo bem, né. Você vai pintando sabendo que você já tá amparada, sabendo que você já foi acolhida, sabendo que você já passou por aquilo. Quando você fica nesse futuro, né, pintando a sua energia, né, com a imagem, com os símbolos que te trazem essa cura, que representem esse movimento de cura, né, com os arquétipos ali, os símbolos das coisas que representam a cura, você já está se curando, você está num processo de cura, né, então essa tela ela vira um portal, assim, que você pode inclusive se curar e curar outras pessoas que veem essa imagem, porque é muito importante que a gente tenha essa noção de que tudo que a gente tensiona, né, com muito foco ali, concentração, vira um portal energético, né, vira um amuleto, né, tanto isso serve para tatuagem, isso serve para tela, isso serve para tudo que a gente faz, um alimento, né. Às vezes você já percebeu em algum padrão, se você faz comida mal-humorada, às vezes você não passa mal, mas tem gente que passa. Fica de olho. É a nossa intenção que a gente está colocando ali. Essa energia ela vai reverberar, né, no alimento, para quem come e tudo mais. Então é sempre muito bom que a gente faça com amor, né. O que a gente faz com amor, todo mundo sai ganhando, né. Quem come, quem recebe, quem enfim, todo mundo sai ganhando. E na internet mesmo tem uns testes, né, que de uma galera que já fez aquele teste do arroz, né, que você põe lá um potinho de arroz, 2 potinhos de arroz iguais, você intenciona energias positivas para um potinho, fala várias coisas legais para o potinho, várias coisas positivas, e depois você pega outro potinho, você fala muita coisa negativa para ele, intenciona muitas coisas ruins, e com o tempo, esse teste, a gente vê que o potinho das coisas ruins, ele começa a criar mofo, né. Esse é o poder da energia que a gente intenciona, né. Então, sabendo desse poder natural que a gente tem, né, da nossa consciência, tudo aquilo que a gente faz, a gente pode criar um bem ou um mal. Isso serve para pessoas, serve para alimentos que a gente faz, serve para o nosso serviço, para o nosso trabalho. Então a gente tem que ter essa noção do nosso poder espiritual, né. E, gente, para quem tem medo, assim, por exemplo, de macumba, né, que o pessoal fala: "Ah, medo de macumba". Tem muita gente que tem muito medo de várias coisas, assim, que só pela falta do conhecimento, né. Gente, a intenção você não precisa de nada, tá, porque, existem rituais que a gente faz com coisas, né, com itens, com objetos, para a gente ancorar força, né, para a gente conseguir para o nosso meu subconsciente entender que ali está acontecendo alguma coisa que vai transformar, sabe. É só realmente uma questão visual, né, não é tão importante assim as coisas físicas, né. Tem algumas que sim, tem umas que não, mas a maioria não. A questão a sua energia, a sua intenção já é uma magia imensa e que a maioria das pessoas não tem noção, né. O verbo, né, a palavra, já é uma coisa que a gente tira do da nossa consciência, né, que é uma coisa subjetiva, é uma coisa, sutil, né. O pensamento é sutil, ninguém vê um pensamento. A gente fala a palavra, né, a gente traz do pensamento e a gente fala, né, a gente coloca no mundo, a gente cria, né, então a gente tem que ter essa noção de que o verbo, ele é o poder, né, Deus criou o mundo através do verbo. Então a gente tem que ter essa noção de que tudo aquilo que a gente fala e com a intenção que a gente fala, isso pode transformar muita coisa, tanto para as coisas boas, tanto para coisas ruins, né.
Então, tenha noção do seu poder, né? Usa o seu poder para o bem, né? Para aquilo que for viável para você, para a justiça, né? Por isso que a oração ela é algo tão forte, né? Mas depois eu vou entrar nessa, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, tá? Quem gostou do vídeo hoje, deixa um like. Se tiver alguma dúvida, põe nos comentários. Se tiver algum tema que você queira que eu traga aqui pra gente conversar, escreve nos comentários, depois eu vou ler. E eu crio uma listinha de coisas que vocês querem que eu traga aqui, né? E aquilo que eu souber, que eu tiver um pouco de domínio, eu venho trazer para vocês, tá? Agradeço quem ficou até aqui e até mais.